8 times grandes que você acha que são times pequenos. Essa é a parte 3 dessa série de vídeos que eu trago clubes que muita gente trata como time pequeno, trata como um time irrelevante, mas são times que têm torcida, têm história, têm grandes conquistas, às vezes já conquistando a Liga dos Campeões, tendo grandes feitos. Então, esse é o objetivo aqui de trazer o vídeo, mostrar pra galera, né, que o futebol europeu vai muito mais além do que 10, 12 ditos grandes aí que muita gente coloca nas redes sociais e acha que são apenas aqueles times lá que queriam formar a Superliga, os times grandes. E o resto só tem time pequeno, time irrelevante, e não é verdade. Então esse é o objetivo desse vídeo. Esse vídeo vai trazer polêmica e vamos começar já com polêmica, mas antes deixe o like. E cara, eu sei que é chato ficar pedindo like, mas ninguém deixa o like, então deixa o like aí, cara, porque ajuda muito o meu trabalho. Isso faz com que o YouTube possa aqui divulgar mais, né, os meus vídeos na plataforma. Se inscreva também aqui no Futebol Revoluciona, do futebol mainstream ao futebol alternativo, do futebol do passado pro futebol do presente. Eu trago aqui curiosidades, análises, enfim, várias histórias do mundo do futebol. Vamos então agora começar com o primeiro clube, que é o Manchester City. Cara, nessa série aqui de vídeos, o City não poderia ficar de fora. Se tem um time, além do PSG, eu já falei do PSG na parte 1, vou deixar o vídeo aqui no card. Outro time que é o famoso time de Enzo, o famoso time da geração PlayStation, né? O time que é tratado ali como um time pequeno ainda, é o Manchester City. E é óbvio que o Manchester City só se tornou um time grande por conta da injeção financeira. Aí você pode questionar, dizer que não é válido, que o time não se construiu aí de maneira natural. Só que, cara, se você olhar bem a história de vários clubes por aí, não tem como não ter injeção financeira, né? Óbvio, você pode questionar todas as infrações que o grupo do City fez, né? Lá que o grupo dos Emirados Árabes fizeram, né? Às vezes burlando o fair play financeiro, às vezes não sendo tão claro ali, né, nas suas demonstrações financeiras. Isso tudo você pode questionar, e eu questiono também. Eu acho isso, cara, querendo ou não, o City foi um dos culpados pelo qual o mercado ficou tão inflacionado. Saindo do extra-campo, indo agora para dentro de campo, o City aí tá com 10 títulos da Premier League, trabalho absurdo do Guardiola, né? Vários grandes jogadores passaram por lá e hoje estão jogando no City. Nos últimos anos aí, disputou 2 vezes a final da Champions League, sendo campeão agora, né, 2022 e 2023, recentemente vencendo por 1-0 a Inter de Milão. O City antes era um time mediano na Inglaterra, né? Tinha ali como conquista a Recopa Europeia, que foi uma conquista bastante importante para a história do clube lá em 70. Então, por tudo isso que eu falei, pela relevância que hoje o City tem, que é inegável na mídia, nos noticiários do mundo do futebol, é um time que dita muito como que será o mercado, por exemplo. Guardiola, o maior treinador da história, está lá, né? Grandes craques estão lá, Rodri. De Bruyne, para mim, é um dos melhores jogadores da história da Premier League. É um dos líderes de assistência, por exemplo, da Premier League. Agüero nem se fala também, maior artilheiro da história do City. Já não é nenhum absurdo falar que o Rodri é um dos maiores volantes da história. Então, o City é o primeiro nome aqui da lista, e eu sei que vai dar polêmica, vai ter gente aí me xingando nos comentários, mas cara, não tem como você brigar com a realidade, né? Onde você vai aí tem gente usando camisa do City, no videogame a galera pega o City pra jogar, o City ampliou o número de fãs, você pode chamar que é fã de sofá, sei lá, pode chamar de Enzo, até acho a torcida do City meio devagar, né? Não é muito de fazer festa, mas se tornou um time grande, se tornou um time relevante. Outra polêmica, vamos continuar aqui com os times polêmicos. Tottenham Hotspurs. Nos outros vídeos eu já falei aqui do Everton, falei do Aston Villa, falei do Nottingham Forest, e o Tottenham tá nesse bolo. Tottenham é a 5ª maior torcida da Inglaterra, tendo até mais torcida dentro do Reino Unido, até mais do que o próprio Manchester City, que começou a ter maior relevância recentemente. É uma torcida ali que chega a 4 milhões de torcedores dentro do Reino Unido, e aí se for para o mundo afora, né, tem vários fãs do Tottenham aí, né, são malucos, né, mas enfim, fazer o quê? Então Tottenham tem sim relevância em termos de torcida, que é um ponto que tem peso, né, para você ver a grandeza de um time. O Tottenham não tem tantos títulos assim, mas tem títulos relevantes como a Recopa Europeia,
de 63. Tem 2 títulos da Europa League, né, que antes se chamava Copa da UEFA, lá em 72 e 84. 8 títulos da Copa da Inglaterra, 4 títulos da Copa da Liga Inglesa. Se você pegar o maior rival do Tottenham, que é o Arsenal, há um consenso aqui no Brasil que o Arsenal é um time grande europeu. O Tottenham tem mais títulos europeus do que o Arsenal. O Arsenal só tem uma Recopa Europeia, o Tottenham tem uma Recopa Europeia e tem 2 títulos da Europa League. Copa da Liga Inglesa, o Tottenham tem mais títulos do que o Arsenal. Óbvio que na Premier League o Arsenal atropela, o Tottenham tem muito mais títulos do que o Spurs. Na Champions League, por exemplo, o Tottenham já chegou uma vez na final, o Arsenal também já chegou uma vez na final. E aí, lógico, no confronto direto, o Arsenal atropela o Tottenham. E vários grandes jogadores já passaram pela história do Tottenham, principalmente aí destacando o Harry Kane e o Jimmy Greaves. Kane é o maior artilheiro da história e o Greaves foi campeão com a Inglaterra lá na Copa do Mundo de 66. É um dos maiores ídolos do futebol inglês. Saindo da Inglaterra, vamos para a Espanha. Vou trazer aqui o Sevilla. Sevilla é um caso de time que se tornou grande recentemente. Por quê? Cara, o Sevilla, até o início dos anos 2000, era um time mediano da Espanha. Conquistou a La Liga lá atrás, em 46. Beliscava uma ou outra Copa do Rei ali até a década de 40 e depois se tornou uma equipe ioiô, que brigava para subir, caía, brigava pelo título da segunda divisão, então se tornou um time mediano, um time pequeno. No início dos anos 2000, aí o Sevilla se transformou completamente, se tornando um time muito relevante dentro da Europa, principalmente com a conquista da Copa do Rei e com as conquistas da Europa League, se tornando o maior campeão da história da Europa League com 7 títulos. E vários grandes jogadores passaram pelo Sevilla também. Hoje é um dos times mais relevantes da Espanha. Então você tira lá Real, Barça, Atlético de Madrid. Em quarto lugar, em termos de relevância, tá brigando ali o Sevilla, o Atlético de Bilbao, o Valência. Então é um time que frequentemente disputa ou a Champions League ou a Europa League, né? Às vezes eu acho que o Sevilla até prefere jogar a Europa League. Eu destaco aqui o Jesus Navas, campeão do mundo com a Espanha, campeão também da Euro com a Espanha. Joga de lateral, joga de ponta. Muitos consideram aí que é o maior ídolo da história do Sevilla, o cara que mais vestiu a camisa do Sevilla na história. E a torcida do Sevilla também é muito fanática, uma torcida até que lembra aqui as torcidas latinas que cantam o jogo inteiro. O Sevilla aqui já considero sim que é um time muito relevante na Europa, um time grande do continente europeu. Próxima equipe é o Torino, outra equipe muito tradicional da Itália, que tem muita torcida na região de Turim. Algumas pesquisas mostram que o Torino aí tem cerca de 1,5 milhão de torcedores, o que proporcionalmente para a Itália é bastante. Torino hoje é a 7ª maior torcida da Itália, é uma torcida que acompanha sempre muito o clube. E o Torino, cara, muitos historiadores do futebol italiano apontam que se não fosse o trágico acidente de Superga, que foi um acidente aéreo em que toda a comissão técnica, todos os jogadores do Torino faleceram, esse acidente aconteceu lá em 49, Torino poderia estar hoje em outro patamar. Torino talvez hoje poderia ser do tamanho da Juventus. O Torino, na década de 40, por exemplo, era o time mais dominante do futebol italiano. Depois até chegou a ser campeão do campeonato italiano em 76, e lá passaram vários grandes jogadores, né? O Júnior Maestro passou por lá, é ídolo do Torino, por exemplo. Tem títulos da Copa da Itália, tem ali os títulos do campeonato italiano, tem o título da Mitropa Cup, e vários grandes ídolos já passaram por lá também do futebol italiano. Então é um time muito importante para a história do futebol italiano. É um time muito relevante dentro da Itália. Então, quando eu trago aqui esses times, eu não tô falando que o Torino é do mesmo tamanho da Juve, nem que é do mesmo tamanho do Milan. Eu tô trazendo aqui o Torino, primeiro, para contar um pouco a história de um time muito relevante e para mostrar que dentro da Itália, o Torino, cara, é sim importante. Tem vários times aqui no Brasil que são ditos times grandes, que às vezes têm o mesmo número de títulos, ou até mesmo número, ou até menos títulos nacionais do que o Torino, por exemplo. Comparando com os times brasileiros, né? Às vezes tem time aqui que é dito grande, mas daí você vai pra Europa, não, esse time é pequeno. Não, dentro da Itália, o Torino é um time relevante, é um time grande. Fora da Itália, óbvio que não. Não dá pra você comparar continentalmente, né? Dentro da Europa, o Torino com outros times grandes da Itália. Então isso aqui é muito importante deixar claro, que eu não tô dizendo que o Torino é do mesmo tamanho do Milan, da Juve. Não é o objetivo desse vídeo aqui, mas é pra mostrar que sim, tem vários times relevantes, vários times muito importantes, além dos tais times gigantescos aí que todo mundo aponta. Steaua Bucareste é a próxima equipe que, sim, tá com esse escudo horroroso, para mim é um dos escudos mais horríveis hoje do futebol europeu. E o escudo do Steaua Bucareste mudou, antes era até um escudo mais legal, achava até mais bonito,
para esse escudo horroroso. Por quê? Porque o Steaua Bucareste teve que mudar o seu escudo, né? Adaptar também o seu uniforme, porque o exército romeno alegava que as cores, o logotipo, o escudo, né, tudo, a história, pertenciam ao exército. Só que o dono do clube, Jorge Becali, falou que nada a ver, né? Que a história ali do Steaua Bucareste, por mais que foi fundada pelo exército, ela tá independente em relação às forças armadas ali da Romênia. Então tem essa treta até hoje aí que rola, né? Tanto que foi fundado até um outro clube ali, que é o CSA Steaua Bucareste, então tem basicamente 2 Steaua Bucarestes aí na Romênia. Mas eu trago aqui o Steaua Bucareste porque se você é um jovem Enzo e não conhece os campeões da Liga dos Campeões antes de 2010, o Steaua Bucareste foi campeão da Champions League em 86 em cima do Barcelona. Isso mesmo, algo que hoje é inimaginável, aconteceu lá na década de 80, era outro futebol, outro mundo, ganhou nos pênaltis em cima do Barça. E além disso, o Steaua Bucareste chegou novamente na final da Liga dos Campeões em 89, ou seja, é uma equipe que ficou muito perto de ter conquistado aí 2 títulos da Liga dos Campeões. É o maior campeão romeno da história, né? E na história ali do Steaua Bucareste, vários grandes jogadores já passaram. Eu vou destacar aqui o Jorge Hagi, que chegou a jogar depois no Real Madrid, é o maior jogador da história da Romênia, né? Levou aí a seleção romena para a Copa do Mundo de 94, cracaço de bola, por conta de questões financeiras, né? A Romênia não tem uma economia tão forte, por vários fatores históricos, enfim, o futebol mudou muito. Isso fez com que um time como o Steaua Bucareste, um time como Estrela Vermelha, não conseguissem mais, né, competir de igual para igual contra times da Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, enfim. Por isso que o Steaua não consegue ter mais resultados tão expressivos. Saindo da Romênia, vamos para a Turquia, onde eu vou destacar aqui o Fenerbahçe. O Fenerbahçe também considero que como um time grande, principalmente, óbvio, na Turquia. O Fenerbahçe, se você pegar toda a história do campeonato turco, né, depois da criação da Superliga, o Fenerbahçe é o que mais tem títulos no campeonato turco, né, porque lá na Turquia eles separam a Superliga Turca, quando surgiu a Superliga Turca, do campeonato turco. Então se você pegar toda a história do campeonato turco, é a equipe com o maior número de títulos do campeonato turco. O Galatasaray é o time com o maior número de títulos da Superliga Turca. Time com uma torcida extremamente fanática, maluca, tem grandes ídolos que já passaram por lá, destacando, óbvio, Alex de Souza, que tem até inclusive estátua, o cara para o país quando ele vai para lá. O Alex, quando ele estava no Fenerbahçe, ele ajudou a equipe a chegar até as quartas de final da Liga dos Campeões, lá em 2008. E é óbvio, se eu tô falando do Fenerbahçe, não tem como não falar do Galatasaray. Galatasaray, que sim, já ganhou um título da Europa League lá em 2000. Tem aí também título da Supercopa da UEFA de 2000, onde o Galatasaray venceu o Real Madrid e é o maior campeão da Superliga Turca. Então, aquilo que eu falei, da Superliga, o Galatasaray é o maior campeão da história. E Galatasaray também, vários grandes jogadores já passaram por lá, né? Destacando aqui o Hakan Şükür, que é muitos turcos consideram aí o maior jogador da história da Turquia. Korkmaz, também um zagueiro lendário aí do futebol turco. E olha só quem tá aparecendo aqui novamente, o Hagi. Foi não só ídolo do Steaua Bucareste, do Real Madrid, mas também ídolo aqui do Galatasaray. Ele que era a estrela daquele timaço que foi campeão da Europa League em 2000. Tinha Tafarel, tinha o Sukur, tinha o Saz, que era um carequinha turco que jogava muita bola. Tinha também o Popescu, que era um zagueiro romeno lendário. E é lógico, né, que a rivalidade do Fenerbahçe contra o Galatasaray é uma das maiores do mundo. As torcidas se detestam. É uma das rivalidades até inclusive mais perigosas, né? Já teve invasão de campo, já teve briga, já teve muita doideira lá nesse clássico. É um dos clássicos mais acalorosos aí no planeta. E sempre quando a gente vai lembrar, né, trazer alguma lista aqui dos maiores clássicos do mundo, o derby entre Fenerbahçe e Galatasaray tá sempre listado. Porém, muita gente esquece do Besiktas. E olha, se eu não falasse do Besiktas aqui nesse vídeo, eu nunca mais ia conseguir pisar na Turquia, né? Eu seria um cara não grato. Eu não poderia pisar em Istambul, porque sim, o Besiktas também é um time grande da Turquia. Muita gente acha que é só Fenerbahçe e Galatasaray. Não, o Besiktas é do mesmo patamar. Tem um pouquinho menos ali número de títulos do Campeonato Turco, da Copa da Turquia. Eu acho que pelo fato do Besiktas nunca ter conseguido ter feito grandes realizações nas competições europeias, acho que por isso que às vezes é tratado como um pouquinho mais
de desprezo, né, do que o Fenerbahçe e o Galatasaray. Mas sim, o Besiktas é um time grande também, torcida extremamente fanática. A rivalidade do Besiktas contra o Galatasaray ou contra o Fenerbahçe pega fogo, né, também é bastante acirrada a rivalidade. Né, a torcida do Besiktas odeia o Galatasaray e o Fenerbahçe, então a rivalidade entre esses três clubes é enorme, 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 enorme. E aqui eu coloco, né, três grandes ídolos, todos aqui são turcos, né? Tekin, Özilek, o Sar, não são conhecidos aí no mundo afora, mas dentro da Turquia, né, são caras que foram muito importantes, é um time muito grande dentro da Turquia. Então aí foi mais um vídeo, aí foi a parte 3, coloque nos comentários a sua opinião, aquilo que eu falei, não tô dizendo que o Besiktas é do tamanho do Real Madrid, mas eu tô dizendo que são times grandes em seus países, são times com muita torcida, por isso eles merecem ser lembrados aqui. Eu acho que consegui trazer bastante time aí, tem torcida, são times relevantes que às vezes são esquecidos. Já trouxe aí a parte 1, a parte 2, essa foi a parte 3. Galera, é isso então, e lembrando, os links da Amazon aqui no link da descrição. Então, se você quer adquirir o novo EAFC 25, se você quer começar a ter livros de futebol, deixa o recado aqui, os links da Amazon. Se você adquirir por esses links, vocês acabam ajudando aqui, né? O Futebol Revoluciona. Eu ganho sempre uma comissão ali a cada venda nesses links da Amazon e você acaba tendo um ótimo livro de futebol ali, do Cruyff, tem o livro da Pirâmide Invertida, né, que tá por aqui também, né, o livro do Messi, tem o meu microfone, a minha câmera, então aproveite ali os links da Amazon que estão no link da descrição. E agora eu vou deixar outro vídeo aqui, ó, outro vídeo do Futebol Evoluciona para você continuar assistindo os nossos vídeos. Muito obrigado para você que ficou até o final. Tamo junto, nos vemos numa próxima, um grande abraço, falou!